Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 6h05, Rádio Bandeirantes, conteúdo que faz a diferença. Muito boa tarde para você, Fábio Panunzio. Oi, Pedro, boa tarde, senhores ouvintes, senhoras ouvintas. Tem um convidado para você hoje aqui no nosso estúdio. Gessner está aqui já, daqui a pouco vai conversar com a gente sobre economia, porque hoje tem assunto interessante aqui no programa, né, Fábio? Daqui a pouco nós vamos falar sobre cidadania italiana, né, para quem tem interesse em tirar a cidadania italiana, ou tá tirando ou vai ficar difícil, né? E olha, são mais de 1 milhão de ítalo-brasileiros potenciais aí. Então a diferença, nós vamos explicar tudo isso daqui a pouquinho, porque para quem é neto, bisneto de italiano, existe a possibilidade de que o Estado italiano o reconheça como com direito a ter a cidadania italiana, passaporte, morar na Europa, votar e ser eleito. É muito bom, só que parece que tem gente querendo acabar com essa brincadeira. Especialmente com... Cidadania italiana é uma das mais procuradas, né, por quem mora aqui em São Paulo, né? A colônia italiana aqui é grande, tem muitos descendentes. Se bem que o passaporte português, a cidadania portuguesa também despertou a atenção aí dos descendentes lusitanos há algum tempo, e também tem se formado filas lá no consulado português, né, Panunzio? É outra descendência também muito presente aqui, pelo menos na cidade de São Paulo, e por isso as pessoas têm buscado essa cidadania, né? Isso funciona mais ou menos assim. Essa possibilidade sempre existiu, porque lá na Europa, muitos países têm um sistema de reconhecimento da naturalidade da cidadania, que é o jus sanguinis. Significa o seguinte, que é considerado nacional daquele país todo mundo que é descendente de alguém nacional daquele país ou descendente de descendente. Só que esse direito, que é irrestrito no tempo, está querendo agora, as autoridades italianas estão querendo limitar no número de gerações para impedir uma verdadeira invasão de brasileiros que não tem nenhuma relação, digamos, cultural ou nenhuma relação, enfim, afetiva, nada disso, e só vão procurar o continente europeu e esse país, Portugal, Itália mais especificamente, por quê? Atrás de perspectivas econômicas, né? O que aumenta muito durante as crises aqui. Agora, essa é uma contrapartida muito interessante, viu, Pedro e Gessner? Por quê? Há um século, quando a Europa passava por uma grande crise e havia fome campeando na Itália, muita gente pegou o vapor e veio parar aqui, né? O meu avô, a minha avó, por exemplo, fizeram exatamente esse caminho. Saíram da Itália e vieram para cá. O meu avô veio para trabalhar na instalação dos bondes da Sorocabana e da Light. E a minha avó veio, se conheceram no navio, acabaram se casando, constituindo família aqui. Então, por causa disso, eu, por exemplo, tenho direito à cidadania italiana. Ainda não tirei o meu passaporte italiano, mas meus irmãos, por exemplo, já têm. E eu quero para mim também, porque, afinal de contas, a perspectiva de morar na Europa e de permitir que seus filhos um dia, se quiserem, vão para lá e residam e trabalhem sem nenhum tipo de obstáculo, é maravilhosa hoje, né, Gessner? Especialmente porque a gente, quando tem crises por aqui na América do Sul, na América Latina, essas crises são muito agudas, né? E a gente fica na mesma condição em que os europeus estavam quando todos eles pegaram o navio e vieram bater aqui nas nossas praias, né? É verdade. O nosso ouvinte Rodrigo está dizendo aqui que tem uma notícia de agora à tarde que não vai mudar nada o processo de cidadania italiana. Nós vamos ter uma entrevista agora para falar sobre esse assunto. Eu não sei qual é essa informação que o Rodrigo pegou aí, onde que ele conseguiu essa nova informação, mas com certeza já teremos essa informação na entrevista que vamos fazer aqui com o ex-funcionário do Consulado Geral da Itália em São Paulo, o Daniel Tadoni, que já estava na ponta da linha aí com o Caio Pussi, mas tivemos que refazer a ligação, só mais alguns minutinhos para a gente começar então e poder conversar com ele sobre esse assunto aqui no Bastidores do Poder. Assunto que já provoca o nosso ouvinte aqui a mandar mensagens, assim como fez o Rodrigo, viu, Fábio Panunzio? Outras dúvidas já estão surgindo que com certeza serão esclarecidas ao longo da nossa entrevista já aqui no Bastidores do Poder, Panunzio. O Daniel Tadoni, então, ex-funcionário do Consulado Geral da Itália, está na nossa escuta. Eu já passo a bola para o Fábio Panunzio, que trouxe o assunto para nós aqui, sugeriu essa pauta, para que ele, então, dê o pontapé inicial nessa entrevista. Panunzio. Vamos lá, então. Bom, só para situar o ouvinte, não é que tenha mudado nada. Existe uma iniciativa política de alguns parlamentares italianos, principalmente do partido
democrático italiano, são 5 parlamentares e mais um senador da República, que tem relações muito próximas, inclusive, com a única deputada brasileira na Itália, a ítalo-brasileira Renata... como é o nome dela? Gente, esqueci o sobrenome dela aqui, o Bueno, né? Ela é filha do deputado Rubens Bueno, Renata Bueno. Segundo o trabalho que vem fazendo aí o Daniel, nosso entrevistado, ele está acompanhando esse assunto lá na Itália, essa iniciativa pretende limitar no tempo esse direito que hoje é quase irrestrito à cidadania para quem tem ascendência italiana. Então, Daniel, bem-vindo ao nosso programa, boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado por me ouvir. Imagina. Conta para nós o que está acontecendo por lá. O que os italianos estão querendo fazer ao pretender nos manter fora da alçada desse direito, que hoje é um direito que assiste a todo ítalo brasileiro? Então, a proposta foi uma proposta numa emenda à lei orçamentária, né? Ou seja, não foi nenhuma proposta da mudança de lei de cidadania diretamente. Foi uma proposta que foi um jabuti, né? No Brasil se usa essa expressão, para fazer uma mudança na lei de cidadania, proposta por 5 senadores. 4 são do Partido Democrático, né? Que é o partido do deputado Fábio Porta e do senador Fausto Longo. E um deles foi o senador Aldo Di Biagio, que possivelmente será um aliado nas próximas eleições da deputada Renata Bueno, né? Então, foi uma surpresa para nós todos, né? Porque justamente não esperávamos algo assim, justamente vindo do Partido Democrático e de um possível aliado da deputada Renata Bueno, porque, claro que isso causa uma comoção grande na comunidade ítalo-brasileira, não só ítalo-brasileira, mas ítalo-argentina, enfim, essa vontade de restringir os direitos, que aliás, essa emenda, ela restringiria muito mais até do que um simples direito, né, daqueles que ainda querem a cidadania. Ela restringe direito até daqueles que já têm cidadania, né? Me conta uma coisa, vamos situar aqui o nosso ouvinte, principalmente aquele que não entende muito bem do assunto. Quem é que pode, por que pode um brasileiro almejar ser cidadão de um país que ele não conhece, nunca esteve? Que direitos ele tem e o que é que se quer restringir nessa proposta desses parlamentares, Daniel? É o seguinte, a Itália, desde o Código Civil de 1865, já determina que filho é italiano, filho de italiano. E isso é um reconhecimento que acontece no nascimento. Portanto, isso vai indo de cascata do bisavô para o filho, depois para o neto, depois para o bisneto. Isso não tem formalmente um limite de gerações. Existe um limite natural de gerações devido à formação da Itália como um reino, né? Mas, na prática, praticamente não existe um limite de gerações e, desde o Código Civil de 1865, confirmado numa lei de cidadania em 1912 e depois reconfirmada na lei de cidadania em vigor, que é de 1992, que não estabelece um limite de geração para a atribuição da cidadania italiana aos descendentes. E agora o que se quer mudar em relação a isso? Então, a mudança que foi proposta nessa emenda à lei do orçamento, ela restringia a 2 gerações, ou seja, ao neto, e também fazia uma restrição para a futura passagem, transmissão da cidadania para cidadãos que são italianos, mas nascidos fora da Itália. Então, eu sou cidadão italiano nascido fora da Itália. Eu também já teria restrições para conseguir passar para os meus filhos e netos futuramente. Era uma mudança bastante radical que havia sido proposta num contrabando legislativo pela lei do orçamento. E essa situação que se pretende impor agora, ela tem chance de ser aprovada pelo parlamento? Olha, a tendência é que... Daniel? Perdão. A Itália é um país de imigrantes, né? A imigração italiana está na base da formação de todas essas colônias aqui nos Estados Unidos, na Argentina. Ao redor do mundo nós temos várias comunidades italianas formadas a partir da imigração de italianos, né? Que permanecem com, enfim, os seus laços culturais, essa coisa toda, ao longo de gerações, né? Não, sem dúvida. Isso faz parte realmente da história da Itália. Obviamente que desde os anos 80, mais ou menos, esse fluxo vem se invertendo. A Itália recebeu muitos imigrantes, né? E existe essa vontade política, sobretudo dos partidos de esquerda, de se introduzir na lei de cidadania
o direito do solo, ou seja, de filhos de imigrantes que nascem na Itália e de pessoas que residem na Itália desde muito criança, poder fazer essa mudança na legislação. E alguns querem aproveitar essa mudança para restringir a cidadania por descendência, né? Então é muito provável que numa próxima legislatura esse assunto volte e possa, de alguma forma, ferir os descendentes, embora, do ponto de vista puramente jurídico e legislativo, se entenda, e eu acho que esse entendimento é correto, de que aqueles que já nasceram com o direito, então não poderiam ter esse direito prejudicado por uma nova lei que venha a ser aprovada. Ô Daniel, tem uma pergunta de um ouvinte aqui para você a respeito dessa questão da cidadania. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Me tem uma dúvida sobre a cidadania italiana. Se ainda persiste a regra onde só os descendentes dos homens podem ter a cidadania e não os descendentes das mulheres. Por exemplo, a minha bisavó era italiana. O irmão dela, todos os descendentes do irmão dela conseguiram cidadania. E nós que descendemos dela, não. Ainda persiste essa regra? Então, a questão é o seguinte, a regra da transmissão materna é o seguinte, a mulher só transmite a cidadania para o filho nascido a partir do dia 1º de janeiro de 1948, que é a data da entrada em vigor da atual Constituição italiana. Porém, desde 2009, todo mundo praticamente, todas as pessoas que conseguem ingressar com ação judicial em Roma, conseguem obter o reconhecimento da cidadania por via judicial, por uma questão de paridade de gênero, etc., né? Então, essa regra, do ponto de vista administrativo, continua valendo, ou seja, se a pessoa pede a cidadania num consulado, ela não consegue, se a ascendente for mulher e o próximo na linha for um homem nascido antes de 1º de janeiro de 48, mas, judicialmente, ingressando com uma ação judicial na Itália, todos que têm ingressado têm conseguido o reconhecimento da cidadania. Ô, Daniel, desculpa, Pedro. Não, tem só mais uma coisa para nós. Tem muita gente perguntando qual é a regra para se conseguir. Porque tem gente aqui dizendo, minha bisavó, meu bisavô. Qual que é a regra geral, Daniel? A orientação geral que pode ser passada para o nosso ouvinte aqui, que tem alguma descendência, tem gente dizendo que não tem papel para comprovar, tal. São casos específicos. Mas de linha geral, assim, até a 4ª geração, a 5ª geração, como que funciona isso? Como eu havia dito, não existe um limite legal, ou seja, previsto em lei de limite de geração. Então, se for por linha masculina, a pessoa pode ser trineto, já vi casos de tetranetos que conseguiram. Como eu disse, existe um limite natural da formação da Itália como país, como Estado-nação. A Itália só passou a existir como Itália, como Estado nacional, em 17 de março de 1861. Né? Para lembrar, o Brasil é Estado-nação desde 1822, ou seja, o Brasil é anterior à Itália do ponto de vista de Estado. Então existe esse limite, mas é um limite que atinge muito pouca gente. Por quê? Porque 99% dos descendentes são descendentes de imigrantes que vieram para o Brasil depois de 1875, né? Então, praticamente, são muito raros os casos de imigrantes anteriores a essa data. A regra geral é essa, ou seja, se não houver mulher na linha de descendência, está tudo tranquilo. Se houver uma mulher, essa mulher tem que ter tido filho ou filha depois de 1º de janeiro de 48. Porém, mesmo nos casos em que foi antes, existe a possibilidade judicial. Claro que existem alguns detalhes do ponto de vista da documentação, né, porque é preciso achar toda a documentação, não dá para simplesmente confiar na palavra, ou seja, precisa achar o registro de nascimento na Itália, depois de todos os descendentes, tudo certinho, o pai tem que ter declarado o filho, né, o nascimento do filho enquanto o filho era menor de idade, enfim, depois existem uma série de regras e algumas pessoas às vezes acabam não conseguindo por alguma questão de ilegitimidade, ou seja, filhos de pais não casados, em que o pai não foi declarante, enfim, uma série de detalhes do ponto de vista da documentação. Daniel, tem aqui várias perguntas chegando aqui no meu WhatsApp também, eu vou fazer para você.
Vamos tentar fazer aqui um ping-pong, porque tem muita dúvida com relação a isso. Primeiro, famílias que já têm ascendentes que conseguiram a cidadania, os descendentes têm facilitado o processo nos consulados ou a dificuldade é a mesma que começar do zero? Então, do ponto de vista da rapidez, não muda nada, né? Do ponto de vista da rapidez, a pessoa tem que entrar na fila e aguardar ser chamado. Em alguns consulados, como o Consulado de São Paulo, a espera pela cidadania hoje é de cerca de 12 anos, tá? São 12 anos de espera. As pessoas que estão sendo chamadas hoje são pessoas que entraram na fila em 2005, né? Do ponto de vista da documentação, deveria haver uma facilidade. A lei italiana determina que se a administração pública já possui documentos, ele não pode ser pedido de novo. Ou seja, eu tenho um primo cujo mesmo bisavô já está registrado no consulado, eu não deveria ter que apresentar a mesma documentação. O problema é que alguns consulados, por vários motivos, acabam pedindo tudo de novo, embora a lei faculte que possa ser usados os mesmos documentos. Mas, na prática, as vantagens são poucas, mesmo que a pessoa já tenha parentes com cidadania reconhecida. Olha, tem muita gente aqui reclamando, dizendo que o consulado, especialmente o consulado em São Paulo, tem muita má vontade para com os candidatos à cidadania italiana e perguntam se há como entrar com esse processo em outro lugar. Tem gente aqui perguntando, inclusive, se pode entrar diretamente na comuna da Itália, na cidadezinha de onde vieram os ascendentes deles. Essa questão da má vontade dos consulados, eu que já fui funcionário do consular, seja em São Paulo, seja em Recife, no consulado em Recife, eu reconheço que de fato isso existe muito, né? É muito comum esse tipo de reclamação. Existem pessoas que tratam muito bem e que atendem corretamente, como infelizmente existem aqueles que não. Por diversos motivos, eles acabam não concordando com o direito à cidadania e acabam tratando mal. Isso infelizmente acontece, é uma coisa a ser lamentada. Eu sei que os cônsules em geral, o cônsul de São Paulo, por exemplo, eu sei que ele se preocupa muito com isso e já declarou, e eu sei que efetivamente ele procura orientar os funcionários a tratar todos de forma civil e cortês. Nem sempre é possível, porque é difícil controlar tantos funcionários. De qualquer maneira... Ou seja, os caras não gostam de brasileiro que vai lá querer cidadania, é isso? Em síntese é isso. Veja, infelizmente muitos italianos, ou seja, quando nós falamos italiano, aquele que nasceu, cresceu na Itália e eventualmente vai trabalhar num consulado no exterior, muitos têm esse preconceito, porque eles consideram que é um direito indevido, porque a pessoa não fala italiano, as pessoas muitas vezes não conhecem a história da Itália. De fato, eu digo a todos, olha, se você pleiteia a cidadania, se informe, estude italiano dentro das suas possibilidades. A questão é que há que se cumprir a lei. Se a lei permite, a lei tem que ser cumprida. E a Itália também poderia fomentar de uma forma mais decisiva, mais forte, para que os descendentes tivessem um contato maior com a Itália. E, infelizmente, isso não acontece, porque, na verdade, quando os imigrantes saíram da Itália, eles foram praticamente expulsos pela fome, pela falta de recursos, e depois, até um certo ponto, eles foram, de alguma forma, assistidos pela Itália. Mas, principalmente depois da Segunda Guerra, com a derrota da Itália, a Itália resolveu esquecer os imigrantes e as famílias imigrantes. Então, essas pessoas ficaram num blackout, digamos assim, cultural da Itália durante décadas. Então, é normal que exista um afastamento. O que eu acho é que o governo da Itália, o Estado italiano e os funcionários dos consulados deveriam tentar aproximar essas pessoas, porque isso, na minha opinião, é um recurso maravilhoso para a Itália no exterior. Essas pessoas que têm cidadania italiana, que são descendentes, são um recurso inestimável para a Itália no exterior, porque essas pessoas têm uma ligação emocional, afetiva, e obviamente, elas podem representar a Itália, comprar produtos italianos, né? Quantas pessoas eu não conheço que chega na prateleira do supermercado, compra um vinho italiano em detrimento de um vinho francês, porque ela se sente italiana, então ela compra o produto italiano. E a Itália deveria ver isso como muito mais como um recurso precioso do que um gasto. Porque, na verdade, a Itália não tem um gasto com essas pessoas.
esses descendentes não vão para a Itália querer ter atendimento de saúde ou qualquer outra coisa. Isso não acontece. Essas pessoas muito mais apoiam a Itália do que recebem dela. Aliás, a propósito disso, viu, o Pedro e Gessner, tem uma informação aqui, eu chequei essa informação, ela é verdadeira. A Previdência italiana, por exemplo, só sobrevive por causa do pagamento que é feito por imigrantes ilegais hoje. Esses que eles querem regularizar a situação agora nessa empreitada legal. Só mais duas coisinhas, Daniel. O consulado no país em que é mais fácil, tem menos fila, e repetindo aqui, se é possível entrar com o processo diretamente na Itália. Perdão, eu acabei não respondendo essa pergunta. Sim, é possível, existe uma normativa que permite ao descendente entrar com o pedido na Itália, porém, ele tem que estar residindo na Itália. Ele tem uma facilidade para estabelecer a residência, ou seja, ele não precisa pedir um visto previamente, como um brasileiro não descendente precisaria. Então, ele tem essa facilidade, mas ele tem que estabelecer residência. Isso causa uma série de dificuldades, porque a pessoa tem que ter um contrato de aluguel, etc. E o tempo varia. Algumas pessoas conseguem em 20 dias, outras em 6 meses. Porém, há a possibilidade de fazer na Itália, não precisa ser no município de origem da família. Pode ser em qualquer um dos 7.978 municípios na Itália. Ou seja, existem praticamente 8.000 lugares na Itália, municípios, onde a pessoa pode apresentar o pedido. No Brasil, é muito difícil saber onde é mais demorado, nós já sabemos, é São Paulo, né? Teoricamente, o local onde seria mais rápido é no Consulado do Rio de Janeiro, que atende os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. A questão é que no Rio de Janeiro eles têm um sistema de agendamento online. E esse sistema de agendamento online, ele te dá um agendamento para depois de um ano. A questão é que o agendamento é uma loteria, verdadeiramente uma grande, grande loteria. Então, as pessoas, assim, de cada 20 pessoas com que eu converso, 18 tentam há anos e não conseguem agendar, né? Então, tem essa dificuldade. Embora seja rápido, a pessoa não consegue agendar. Daniel, muito obrigado pela sua entrevista, pelas explicações, né? Por chamar a atenção para os descendentes de italianos aqui em São Paulo, a maior colônia italiana do mundo. Olha, Panunzio, fica o aviso aí que essa entrevista vai estar no YouTube da Rádio Bandeirantes e também no site da Rádio Bandeirantes, o link no Facebook e no Twitter, porque tem muita gente com dúvida, gente que pegou a entrevista pelo meio do caminho. O Daniel esclareceu bastante coisa aqui, então para quem perdeu essa entrevista, daqui a pouquinho ela já vai estar no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes. O link, para facilitar, nós vamos colocar no Facebook e no Twitter, nas redes sociais aqui da rádio, tá bom? Maravilha. Daniel. Pois não, Daniel. Não, muito obrigado aí pela oportunidade e de fato convido a todos os descendentes a tentarem se reaproximar da Itália, aprender italiano e pedir sua cidadania, que é seu direito, e tem que buscar de fato esse direito muito importante. Muito bem. Olha, amanhã nós vamos tentar conversar com a deputada Renata Bueno aqui para saber a posição dela. O Daniel, só mais uma coisa, você ainda está aí. É verdade que ela é a favor da restrição desse direito? Ela deu uma declaração em 2014 dizendo que era preciso discutir a limitação de gerações, né? No meu canal do YouTube e no meu Facebook tem esse vídeo dela. Ela diz hoje que não é mais favorável. Acredito que seja, não temos por que não acreditar, mas foi essa declaração que ela deu em 2014. Aí ela vai ter a oportunidade de se explicar amanhã. Então tá bom. Amanhã a gente conversa com ela, né, Pedro? A deputada Renata Bueno é uma deputada muito séria, ela tem de uma estirpe boa de parlamentares. Vamos saber dela que diabo de coisa é isso, né? Maravilha, o Caio vai marcar para nós amanhã. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a vocês, boa tarde. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.